Seja bem-vindo! Se as mensagens têm abençoado sua vida, convido você a ser um colaborador dessa obra. Curta, compartilhe e inscreva-se. Sua ajuda muito nos alegra e nossa oração é para que o Senhor te abençoe e supra suas necessidades em Cristo Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre Vivendo com Sabedoria. O texto de nossa meditação encontra-se na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17, que diz: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O capítulo 5 de Efésios nos exorta a imitar a Deus, a viver em amor e a entregar nossa vida ao Senhor como filhos amados. Deus nos guia através do seu Espírito, nosso mestre e conselheiro. Somos aqui ensinados em como devemos nos comportar, revelando nossa identidade em Cristo na forma como agimos em diversas situações. Após compreender a graça de Deus e nossa identidade em Cristo, devemos colocar em prática a vida transformada que Deus nos deu. Somos convocados a viver de maneira sensata, aproveitando cada oportunidade que temos para manifestar a vida de Cristo. Afinal, os dias são maus, e nosso propósito como filhos de Deus é deixarmos que a vida do Senhor flua em nós e através de nós. A sabedoria para viver começa com o temor do Senhor. O caminho para a sabedoria e o caminho para a vida é o caminho de Deus. O único poder que pode superar a insensatez da pessoa e transformá-la para a sabedoria é a salvação, voltando-se para Deus, através de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, somos feitos justos, santificados e redimidos em Cristo Jesus. Além disso, recebemos sabedoria divina no momento da salvação, tornando-nos responsáveis por nosso comportamento a partir de então. O Espírito Santo passa a habitar o coração daquele que crê e a iluminar o seu entendimento na compreensão da palavra de Deus, que vai orientá-lo sobre como se deve proceder. À medida que nos tornamos mais e mais conformados com Jesus, vamos crescendo mais e mais em seu amor, alegria, paz e em qualquer outra característica do fruto do Espírito. O crente começa a sua nova vida em Cristo com toda a sabedoria necessária para viver, mas ele também está a crescer continuamente na sabedoria para que seja ainda mais maduro, mais fiel e mais produtivo em seu serviço ao Senhor. Como filhos de Deus, caminhamos pelo campo minado espiritual do mundo. Precisamos constantemente estar alerta para todos os perigos que Satanás coloca em nosso caminho. É por isso que Jesus advertiu que a porta e o caminho que conduz à vida é estreito. O escritor de Provérbios fala de andar no caminho do sábio e de maneira sábia, e não ir para o caminho dos ímpios, se afastar da companhia de pessoas más. Da mesma forma, o Salmo 1 fala do homem abençoado como aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A ideia de andar com cuidado e precisão no caminho de Deus centra-se na obediência, atendendo ou ignorando, seguindo o caminho de Deus ou deixando o caminho de Deus. Quando os cristãos vivem no pecado e caem nas armadilhas de Satanás, eles fazem isso porque estão vivendo como pessoas imprudentes, ao invés de como sábias. Nossa mudança na relação com Deus é destinada a trazer uma mudança na vida diária. À medida que aprendemos a partir de outros na Bíblia, de homens e mulheres que caíram em pecado, vemos que os crentes não estão imunes a voltar-se para o erro. A primeira maneira de um crente se tornar um tolo é por não crer em Deus completamente. Ele acredita que Deus pode salvá-lo, mas não continua a crer nele para todo o resto. Deus serve apenas para livrá-lo do inferno, mas não para conduzir a sua vida.
Na medida em que nós não aceitamos qualquer parte da palavra de Deus e nem seguimos e obedecemos às suas diretrizes, estamos sendo tolos. Nos enganamos a nós mesmos por colocar o coração nas coisas erradas. É triste que tanto cristãos tolamente não levam a Deus e sua palavra a sério em tudo o que ele diz. Não obedecem em tudo o que ele manda e desejam tantas coisas que Deus adverte, condena e abomina. Não há desculpa para viver de forma tola quando a sabedoria de Deus nos pertence em Cristo. O cristão que realmente quer saber a verdade de Deus nunca vai ficar em dúvida. Ele tem todos os recursos de que precisa para escapar das corrupções e das paixões que há no mundo. Sejamos sábios para nos render em completa humildade ao Senhor, a fim de sermos guiados por Ele. Que não sejamos insensatos de querer viver por meio do nosso próprio entendimento. Que nos entreguemos a um completo relacionamento com Deus por meio de Sua palavra e da oração, para que conheçamos a Sua vontade para nós em cada detalhe da nossa vida. Que vivamos em sabedoria diante de Deus e aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Procuremos compreender e viver segundo a vontade do Senhor em obediência à Sua palavra. Procuremos com empenho cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição, porque fazendo assim, jamais tropeçaremos, e desta maneira é que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe.